Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Muitos de nós se acham numa encruzilhada da vida que exige a tomada de uma decisão. Já foi dito que as decisões que tomamos fazem de nós o que nós somos. A vida bem vivida geralmente é consequência de boas decisões que nós tomamos. A palavra nos diz em Isaías 28, 26, pois o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Durante nossa vida nós temos tantas escolhas para fazer: com quem vou me casar, que tipo de carreira devo seguir, que faculdade eu vou fazer. A maioria dessas escolhas irá definir como nós vamos viver a nossa vida depois. Alguns anos depois, nós podemos estar colhendo os frutos das boas escolhas que nós fizemos, ou então colhendo desastres como resultados de más decisões que nós tomamos. A Bíblia nos diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas no final dele conduz à morte. Como então encontrar o caminho certo? Venha refletir comigo. Deixe seu like, se inscreva no canal para que nós possamos alcançar mais vidas para Jesus, que possam ser abençoadas recebendo uma palavra do céu. O que estou tentando mostrar para você é que nós precisamos de um guia. Isso mesmo que você ouviu. Alguém que nos ensine como nós devemos caminhar e quais os rumos seguir. Mas é preciso ter cuidado com quem nos guia. Jesus falou que há guias como condutores cegos. Não conheço quem guia você. Eu sei que quem me guia é Jesus e eu preciso dele todos os dias. E eu rogo ao Pai que Ele seja sempre meu guia, que me ensine os caminhos certos, que me dê sabedoria para discernir entre o que é certo e o que é errado. Num mundo conturbado como o nosso, nós precisamos de alguém que nos diga que caminho nós devemos seguir. Em Provérbios 16, 1 está escrito: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Nós começamos a ler e a folhear as páginas da Bíblia e daí nós encontramos inúmeras situações em que Deus está guiando alguém. Em Gênesis, Abraão recebe instruções da parte de Deus de onde ele deveria ir. E também Deus diz a Noé que construísse uma arca e lhe mostrou exatamente como. Em Números nós vemos Israel sendo guiado em sua jornada quando saiu do Egito por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Essa é a orientação que torna viva a fé cristã. Então, como podemos receber a orientação de Jesus? Nós precisamos assumir um compromisso de tomar o caminho para o qual Jesus quer nos conduzir. Em Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Veja, Jesus quer guiar-nos de uma forma que nos faça amadurecer e nos dê sabedoria. O plano de Jesus para nossa orientação é que nós cresçamos gradualmente em sabedoria antes de chegarmos aos caminhos que nós vamos definir. O caminho mais claro, mais direto para recebermos a orientação de Jesus é por meio da sua palavra revelada. Jesus é a porta da alegria e ali está de pé para nos receber. Veja que coisa mais incrível!
Ele nos chama pelo nome, escuta o que nós temos para lhe contar. Ele responde a todas as nossas orações e súplicas, as nossas dúvidas, as nossas perguntas. Através da palavra, através dos profetas. E se formos sensíveis, Ele próprio vai falar conosco. Ele nos entrega palavras carregadas de esperança. Quando Jesus nos apresentou o Espírito Santo, nos capítulos 14 a 16 de João, ele o chama de Paracletos, uma palavra que significa encorajamento. O encorajamento acontece quando uma pessoa chama outra de lado para conversar. Exatamente isso Jesus faz conosco. Jesus nos chama para fora do nosso problema, para fora daquela situação que nos aflige, com uma dor, com uma doença, com um problema no nosso casamento, no nosso emprego. Ele nos chama para fora disso, para que nós tenhamos uma visão certa da decisão a tomar. E Ele nos dá encorajamento, esperança, ânimo e forças para prosseguir, para decidir o caminho que nós devemos seguir, deixando completamente de lado o peso e a insegurança que nos impede de prosseguir. Se abrirmos nosso coração a Jesus, Ele despertará o melhor que há em nós e Ele nos fortalecerá. Jesus quer ouvir os teus problemas. Na Escritura, nós lemos o relato de uma mulher desesperada que veio até Jesus. Ela já tinha ido a todos os médicos, tinha gasto todo o dinheiro que tinha, perdeu toda a esperança e o pior, todos os amigos se afastaram dela. Sua doença fazia com que ela era considerada imunda, afastada do convívio familiar e dos amigos. Mas ela ouviu falar de Jesus e correu para vê-lo. Em meio à multidão, ela estendeu a mão e tocou na orla da veste de Jesus e o sangramento parou na hora. Jesus perguntou: quem tocou em mim? Ela abriu seu coração, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, mas contou-lhe a verdade. Sim, toda a verdade. Quando tinha sido a última vez que alguém parou para se dispor a escutar a história dela. Você já passou por uma situação parecida? Jesus quer te ouvir. Jesus quer ouvir o teu problema, a situação que você está enfrentando, curar a doença que você está passando, a dor, a depressão, a ansiedade, a falta de amigos, a sua vida espiritual que está desmoronando. Jesus quer curar. E mais, Ele quer ouvir você, como Ele fez com aquela mulher. Ele nos surpreende ao dar ouvidos a ela. Ele queria mais do que curar o seu corpo. Ele estava disposto a ouvir aquela mulher, a história daquela mulher. Esse milagre restaurou sua saúde, mas a atenção que Jesus deu a ela restaurou a sua dignidade. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Ele quer nos encorajar e nos chamar de filhos. Estamos constantemente diante de muitas decisões na vida. Algumas pequenas, outras bem mais importantes. Jesus promete nos guiar em todos os nossos caminhos e cuidar daqueles que são seus e que confiam nele. Em Salmo 32, 8 fala: vou instruí-lo e ensiná-lo o caminho que deve seguir. Então veja, se Jesus entrar nessas vidas destruídas, ele pode trazer paz, esperança, ordem, realização, restauração.
Nós cometemos erros porque muitas vezes nós deixamos de consultar a Jesus ou porque quebramos seus mandamentos revelados. Jesus nos guia, mas não esconde essa palavra, essa orientação em estrelas, em bola de cristal, sorte. Não, não, não. Pelo contrário, Ele nos guia de forma que nós cresçamos e nos tornemos sábios, levando-nos a amadurecer com o tempo, através da sua palavra. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aqueles que buscam ao Senhor de nada terão falta, nos diz Salmo 34, 10. Por isso, meu irmão, minha irmã, busque a Jesus e fique tranquilo. Jesus promete cuidar e guiar seus seguidores, como um bom pastor conduz as suas ovelhas. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as lidera. Sua preocupação com elas é tão grande e ela é provada pelo fato de que Ele deu a sua vida por mim e por você. Quando nós pensamos na resposta para o nosso problema, a nossa mente é limitada, egoísta e só pensa no problema. Quando Jesus pensa em nosso problema, Ele vai além, muito além. Meu irmão, entregue tudo nas mãos do Senhor. Suas aflições, seus medos, inseguranças, tudo, sua família, seu emprego, sua vida familiar. E descansa em Jesus. Ele vai agir em seu favor. Deus te abençoe poderosamente.